Fala galera, sejam muito bem-vindos à Modern Barber School, a sua escola para barbeiros. E hoje a gente vai ver na prática aqui aquilo que vocês viram na base teórica sobre as partes da cabeça. Hoje a gente vai entender onde fica a aresta, onde fica o topo. A gente vai ver tudo isso agora na prática aqui no nosso boneco aqui. Então a gente começa sempre mostrando para você aqui, ó, o topo da cabeça, né? Então, o topo é toda essa região exatamente do topo. E o topo ele é dividido como? Ele tem a região do topo e no topo a gente tem a região mais alta, que a gente chama de ápex, que é essa região aqui do meio da cabeça. Que como vocês podem ver, a cabeça ela tem uma forma cilíndrica. Então ela começa mais baixo, ela alonga aqui no ápex e aqui ela desce novamente. Então isso que vocês vão perceber nas aulas práticas ali, essa é a diferença. Então por isso que quando a gente for cortar o cabelo aqui do topo, nesse começo a gente vai cortar maior e na parte do ápex, que é bem no meio da cabeça, a gente vai cortar um pouquinho menos. Por quê? Porque a distância do crânio para a mecha vai estar menor. Beleza? Então aqui agora a gente já conhece o nosso amigo topo. Aí a gente tem a nossa famosa aresta, né? Que é aquela junção do topo com a lateral. É justamente onde a cabeça começa a fazer essa curvatura. Então é geralmente entre a recessão alta e a recessão média. Então aqui a gente tem a recessão alta na divisão do cabelo do topo com a aresta. A gente tem a recessão média no meio desse acabamento aqui, né, desse perfil, e a recessão baixa que é bem na curvinha, bem no final do nosso perfil do cabelo aqui. Então, recessão alta, média e baixa, e entre a alta e a média a gente tem a aresta. Depois da aresta, a gente tem essa parte aqui, que a gente chama de têmpora. Tem gente que chama de fonte, de fronte, mas aqui é a têmpora. Então por isso que quando você for ver a aula prática de corte, você vai ver que a gente tem um degradê que é feito somente aqui, que ele se chama taper fade. Por quê? Porque é um fade na têmpora da cabeça. Fora isso, do outro lado é a mesma coisa, né? A gente vai ter aresta, vai ter têmpora, vai ter recessão alta, média e baixa. E aqui agora na parte de trás a gente tem a região da coroa, que é outra região que a gente preserva junto com a nossa aresta, né? Então a coroa ela nada mais é do que a junção da aresta com a parte de trás. Então como a aresta é a região onde junta o topo com a lateral, a coroa é o topo com a parte de trás da cabeça. Então a gente sempre vai ter essa aresta se conectando na nossa coroa. Então a gente pode ver aqui, ó, o nosso topo até a parte do redemoinho do cabelo é topo. Após isso a gente tem coroa. Então se aqui nessa lateral a gente tem 2 dedos de aresta, lembra? Vocês vão ver nas aulas práticas que quando a gente tem 2 dedos de aresta aqui, a gente precisa ter 4 dedos de coroa. Então é por quê? Porque a região lateral da cabeça tem menos espaço para ser trabalhado do que a região de trás. Então a gente sempre duplica atrás. Mesma coisa será quando você for marcar um degradê. Marcou um dedo aqui, você vai marcar 2 aqui. E além da coroa, a gente tem um ossinho na cabeça, que ele é o occipital, que é ele que vai ajudar você a fazer um degradê, a não deixar um degradê marcado. Então você tem que se cuidar para toda vez que você for fazer um degradê, a sua máquina zero não ficar logo abaixo desse occipital, porque se ela ficar, você com certeza não vai conseguir desmarcar. O occipital, ele tem em várias formas, vários locais na cabeça, mas geralmente ele é no meio da cabeça, aqui atrás. Ele é um osso que você consegue perceber passando a mão, você consegue sentir ele. Tem clientes que vão ter o occipital mais protuberante, vão ter clientes que não, que vão ter o occipital imperceptível. Mas vocês já sabem que essa região aqui é o occipital. Então evitar subir a máquina zero na hora de um degradê logo abaixo dele.
se a pessoa tem um occipital muito grande, muito protuberante, e ela quer fazer um degradê mais baixo, e essa sua máquina mais baixa vai ficar logo abaixo, você deve avisar, e por isso é importante você saber onde fica o occipital, para você dizer, ó, a gente tem aqui o seu osso do occipital, e se a gente fizer o degradê dessa forma, não vai ficar legal. Então você sempre marcar acima do occipital. Então essas são as partes da cabeça, vocês viram agora na prática, a gente tinha visto ali na teoria, né? E agora vocês sabem na prática onde fica uma aresta, onde fica o topo, onde fica a coroa, o occipital. Então agora vocês sabem tudo e essa base teórica é muito importante para que na hora vocês forem fazer a prática, vocês conseguirem fazer de forma mais tranquila, beleza? Então espero que vocês tenham curtido essa aula, tenham anotado as suas dúvidas e espero vocês nas próximas aulas. Tamo junto!